Primeira Guerra Mundial, o conflito que mudou o século XX. A Primeira Guerra Mundial, também conhecida como a Grande Guerra, foi um conflito de proporções inéditas que marcou profundamente o início do século XX. Ela teve início em 28 de julho de 1914, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria, e estendeu-se até 11 de novembro de 1918, quando foi assinado o armistício que encerrou as hostilidades. No entanto, as causas do conflito vão muito além desse evento pontual, envolvendo rivalidades econômicas, disputas territoriais e alianças políticas complexas que vinham se formando nas décadas anteriores. A Europa, na virada do século, era dominada por grandes potências imperialistas que competiam por territórios e influência global. Nações como a Alemanha, o Reino Unido, a França e a Rússia estavam envolvidas em uma corrida armamentista, buscando expandir seus exércitos e marinhas, além de consolidar suas colônias na África e na Ásia. Esse ambiente de militarização e imperialismo exacerbado foi um dos principais fatores que alimentaram as tensões que culminariam na guerra. O sistema de alianças entre as potências europeias também desempenhou um papel crucial na escalada do conflito. A Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, opunha-se à Tríplice Entente, composta por Reino Unido, França e Rússia. Esses pactos, inicialmente criados como medidas de segurança, acabaram funcionando como um gatilho para a guerra, pois qualquer confronto localizado tinha o potencial de envolver todos os países signatários dessas alianças. Foi exatamente isso que ocorreu após o assassinato de Francisco Ferdinando, quando a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, e a rede de alianças entrou em ação. A guerra rapidamente se alastrou por toda a Europa e além. As batalhas no fronte ocidental, especialmente na França e na Bélgica, ficaram conhecidas por sua brutalidade e estagnação, com trincheiras se estendendo por centenas de quilômetros. Esse estilo de guerra de trincheiras, marcado pela lama, frio, fome e doenças, tornou-se um símbolo do sofrimento e do desespero dos soldados. Milhões de homens viveram durante anos sob condições desumanas, em batalhas que avançavam poucos metros a cada mês, gerando uma quantidade colossal de baixas sem resultados decisivos. No fronte oriental, a guerra entre a Rússia e as potências centrais foi igualmente devastadora. A Rússia, ainda agrária e pouco industrializada, lutou para manter suas frentes, sofrendo pesadas derrotas que culminariam na Revolução de 1917. A Revolução Russa, liderada pelos bolcheviques, resultou na saída do país da guerra e na assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, em 1918, com a Alemanha, o que teve impactos profundos na dinâmica do conflito. A guerra também expandiu suas fronteiras para além da Europa. As potências coloniais mobilizaram recursos e tropas de suas colônias na África, na Ásia e no Oriente Médio. A participação de soldados indianos, africanos e outras populações coloniais foi significativa para o esforço de guerra, mas também expôs as contradições do colonialismo, já que esses povos lutavam por nações que os mantinham sob domínio opressivo. Além disso, as batalhas navais, como a Batalha de Jutlândia, e o uso crescente de novas tecnologias bélicas, como aviões e tanques, ampliaram o alcance e a letalidade do conflito. A entrada dos Estados Unidos na guerra em 1917 foi um dos principais fatores que desequilibrou as forças e precipitou o fim do conflito. Inicialmente, os Estados Unidos mantiveram-se neutros, mas a guerra submarina e restrita praticada pela Alemanha, que incluía ataques a navios mercantes americanos e o apoio financeiro e material à Tríplice Entente, levaram o país a declarar guerra à Alemanha. Com seus recursos praticamente limitados e um exército rejuvenescido, os Estados Unidos injetaram novo ânimo às forças aliadas, ajudando a reverter a maré contra as potências centrais. O impacto social e econômico da guerra foi devastador. Milhões de mortos e feridos, vastas áreas destruídas, cidades em ruínas e economias nacionais em colapso foram apenas algumas das consequências imediatas. A guerra afetou profundamente a vida de civis, que enfrentaram escassez de alimentos, racionamento, em muitos casos, bombardeios em suas cidades. Mulheres foram convocadas a trabalhar em fábricas de munições e outros setores essenciais, o que marcou o início de uma transformação nas estruturas sociais e nos papéis de gênero que se consolidariam nas décadas seguintes. A guerra também alterou profundamente o cenário político mundial. A queda dos impérios austro-húngaro, otomano, alemão e russo reconfigurou o mapa da Europa e do Oriente Médio.
O fim da guerra foi seguido pela assinatura do Tratado de Versalhes, em 1919, que impôs duras condições à Alemanha, incluindo reparações de guerra, desmilitarização e a perda de territórios. Essas medidas geraram um sentimento de humilhação e revolta entre os alemães, criando as condições para o surgimento do nacionalismo extremo que culminaria na ascensão do nazismo e na Segunda Guerra Mundial. Além disso, o Tratado de Versalhes falhou em criar um ambiente de paz duradoura. Embora tenha instituído a Liga das Nações, uma organização internacional destinada a promover a cooperação entre os países e evitar novos conflitos, a falta de participação dos Estados Unidos e as tensões persistentes entre as nações minaram sua eficácia. A Liga das Nações não conseguiu evitar a escalada de novos conflitos nas décadas seguintes. A Primeira Guerra Mundial também marcou o fim da antiga ordem europeia e o surgimento de novas ideologias políticas, como o comunismo e o fascismo, que moldariam o século XX. A Revolução Russa de 1917, influenciada pelos horrores da guerra e pelo descontentamento popular com a monarquia czarista, levou à criação do primeiro Estado socialista do mundo, a União Soviética. O impacto dessa revolução foi sentido em todo o globo, inspirando movimentos operários e de esquerda em várias partes do mundo, além de provocar uma onda de medo e repressão entre as elites conservadoras da Europa. Do ponto de vista cultural, a guerra gerou um sentimento de desilusão e pessimismo entre muitos intelectuais e artistas da época. O otimismo do progresso e da modernidade que havia marcado o final do século XIX foi substituído por um senso de tragédia e perda. Movimentos artísticos como o dadaísmo e o expressionismo surgiram como respostas ao absurdo da guerra e à alienação humana diante da violência e destruição em massa. Escritores como Éric Maria Remarque, em sua obra Nada de Novo no Fronte, retrataram os horrores do conflito com uma clareza brutal, denunciando o sofrimento dos soldados e a inutilidade das batalhas. A Primeira Guerra Mundial, portanto, não foi apenas um conflito militar, mas um evento que transformou profundamente a sociedade, a política e a cultura mundial. As feridas deixadas pela guerra influenciaram toda a história do século XX, desde a ascensão de regimes autoritários até os esforços para construir uma ordem internacional baseada na paz e na cooperação. Ela foi o prenúncio de uma nova era, marcada por conflitos ainda mais devastadores, mas também pela busca de soluções diplomáticas e pela criação de instituições que tentariam, ao menos, prevenir a repetição de tais tragédias. Em conclusão, a Primeira Guerra Mundial foi um ponto de inflexão na história moderna, com efeitos duradouros e complexos. Embora tenha terminado oficialmente em 1918, suas consequências se estenderam por décadas, influenciando as relações internacionais, os movimentos sociais e as configurações políticas do mundo contemporâneo. O impacto desse conflito global serve como um lembrete da fragilidade da paz e da necessidade de vigilância constante para evitar que rivalidades e tensões levem a tragédias de dimensões semelhantes. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!